Muito provavelmente deve ter uma luz estourada do caramba aqui do lado, mas é que infelizmente não tem como apagar o sol. E aí? A volta dessa vez ela foi um pouco mais rápida, porque eu senti a necessidade de vir aqui assim que eu terminei de passar por essa experiência. Bichos da Neve, do James Thompson. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu não tenho nem noção de onde que eu vou começar. Eu vou simplesmente seguir a vibe e ver onde a gente vai parar com isso aqui. Esse livro praticamente caiu no meu colo, porque ele me foi recomendado, eu fui pesquisar e acabei achando ele para vender por R$ 1,99. Eu não tô sendo patrocinada, queria muito estar, aliás. Mas no Submarino eu achei por R$ 1,99. Com o frete acabou ficando R$ 17. Mas é um livro por R$ 1,99, a gente não perde uma oportunidade dessa. Essa história se passa numa cidadezinha da Lapônia, na Finlândia. Então, grande parte, para não dizer quase todos os nomes aqui são em finlandês. E eu não sou muito acostumada, mas vou tentar o meu melhor. A gente acompanha a vida do inspetor Kari Vara. Ele é casado com uma moça americana chamada Kate. E eles estão para ter o primeiro filho juntos. Eles estão no bar em que a Kate trabalha quando o Kari recebe uma chamada de um colega de trabalho dizendo que eles acharam o cadáver de uma atriz somália que estava passando um dia na Finlândia chamada Sofia. O Kari vai checar a ocorrência e quando chega lá é simplesmente a cena de crime mais violenta que ele já viu na vida. E é mais violenta que eu já vi na vida também. Eu acho que se eu tentasse descrever metade das coisas que fizeram com ela, eu ia perder não só meu canal, como também minha conta do Google, iam rastrear meu IP e eu ia impedir que eu criasse qualquer outra conta no Google. A investigação inteira vai rodar em torno do que aconteceu com a Sofia, então não tem muito mais que eu possa falar, porque a investigação ela é crescente, então ao decorrer do livro a gente vai descobrindo mais e mais coisas que vão nos levando até o assassino, e no final ele dá tipo um ultimato, assim. A coisa já tava meio que resolvida, mas ele resolve dar um chablau, entendeu? É difícil pra mim definir se essa é a coisa mais indignante que eu já li na minha vida ou se o autor é só um gênio compreendido. No fim do livro eu tava com uma raiva, mas uma raiva tão grande, não só por causa da resolução do crime em si, mas por causa de todos os personagens. É importante frisar que esse livro foi lançado em 2009. Na época, o autor, ele morava na Finlândia há 12 anos, só que ele nasceu nos Estados Unidos. E no livro dá pra ver bem essa visão dele como um americano na Finlândia que conviveu muito tempo no meio deles, sabe? Esse livro é cheio de gatilhos. E um dos principais mais recorrentes é o racismo, não só com a Sofia, que é uma mulher negra, mas também no ambiente que o protagonista vive. Ele mesmo deixa claro que a Finlândia é um lugar muito racista, que eles não têm interesse em mudar essa visão deles, então em alguns momentos a gente vai ter umas cenas muito desnecessárias, para dizer o mínimo. Além de que a gente tem um retrato da comunidade onde eles vivem. Muitas dos vizinhos e das pessoas são envolvidas na trama, porque houve um crime, tem que colher depoimento, e a gente vê que o lugar não é muito legal de se viver. Todo mundo tem um problema grave, as pessoas não se dão muito e elas julgam muito, principalmente. Não é um ambiente acolhedor que você espera de uma comunidade de cidade pequena. Dá pra ver na Kate e no Kari a visão do autor da Finlândia, porque a Kate ela ainda tá se acostumando, ela ainda não se adentrou completamente na vida da Finlândia. E vez ou outra ela reclama de como ela sente falta dos Estados Unidos e como lá era menos perigoso, né? Se a gente for seguir a minha lógica de que personagem odioso é um personagem bem escrito, então todos os personagens aqui são bem escritos. Eu costumo tentar manter a coerência e a calma na hora de fazer uma review aqui, só que não dá. Se eu não colocar metade do que eu senti na hora de falar, eu vou explodir. Tem ainda a linha dos personagens, eu juro, todos os personagens têm algum traço de personalidade que torna eles uns esquisitos. Não tem um personagem que seja completamente são, saudável e gentil. Todo mundo é antipático, todo mundo é estranho, todo mundo. Eu não sei dizer. Só sei que eu me senti sufocada no meio deles e nem tô no meio da história. O protagonista, obviamente, não foge dessa visão, porque o livro é narrado inteiro em primeira pessoa e a gente tem acesso aos pensamentos deles perante outros personagens, a gente dá pra ver que ele também não é muito flor que se cheire. Eu não sou nem um pouco fã de narrativa em primeira pessoa, eu entendo que em alguns casos ela é necessária, porque o que a pessoa tá sentindo é de extrema importância pra narrativa,
Só que eu não acho que foi o caso aqui. Se fosse em terceira pessoa, ele ia ter o mesmo impacto. Porque as coisas que mais impactam são justamente os crimes que acontecem. E isso é outra coisa que eu preciso pontuar. Tudo que acontece aqui, e eu digo tudo que pode ser considerado relevante, foi feito com a intenção de chocar o leitor. Dá pra ver claramente que o autor tava pensando como que eu dou um trauma pra alguém hoje. Eu concordo que uma vez ou outra é o que dá a imersão num livro, principalmente no livro de crime, só que em excesso eu acho que acaba por ser mais negativo. E foi justamente por isso que eu não gostei de Objetos Cortantes de Gillian Flynn, porque tudo que acontece naquele livro é sobre te chocar. E a história mesmo acaba ficando secundário. Não é o caso aqui, a história não é secundária, mas ainda assim podia ter sido um pouco mais bem balanceado. Como eu acho que dá pra ver aqui, eu realmente me enchei na leitura. Eu quis entrar nesse mundo, eu quis entender o que tá acontecendo. E se você for ver as minhas anotações, vai ver que a maioria do tempo é só eu xingando os personagens. Aliás, tem uma parte aqui que na hora eu fiquei com o pé meio atrás se eu xingava o personagem ou não, porque eu não sabia se ela tava sendo honesta. E no fim eu deixei passar. Mas no final a minha vontade era voltar lá naquela parte, escrever o que eu pensei um pouco mais. A grande realidade é que mesmo depois de ter passado por tudo, no final você ainda não consegue julgar os personagens, porque não dá pra saber qual deles saiu de Bangu 2. Se juntasse a cidade inteira, eu acho que dá pra gabaritar o código penal facinho, facinho. Eu vou dar de um dos maiores pontos positivos a ambientação, porque esse livro se passa no fim do ano, no inverno, perto do Natal. E na Finlândia tem um fenômeno que chama Camus, que é por um período no fim do ano fica escuro o dia inteiro. O sol não aparece, eles têm que viver na escuridão e juntando com o frio fica um ambiente meio enlouquecedor realmente. Então imaginar tudo que acontecia nesse ambiente escuro e gélido realmente adiciona um pouco mais de drama para a história. Esse livro é o primeiro da saga do Kari. Eu não fui atrás demais, não sei como que tá. Agora eu fui procurar e acabei descobrindo que o autor infelizmente faleceu em 2014. Ele lançou 4 livros da saga e não conseguiu terminar o quinto antes da morte dele. Só que ele foi um escritor que me irritou profundamente, eu não consigo explicar. Porque no final, esse caso destruiu a saúde mental dele, quase destruiu a carreira dele, quase matou ele. E o fim do livro é calmo e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele passou por uma das maiores desgraças que o ser humano pode passar. E aí ele tá comemorando o Natal com a família dele, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo age como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei indignada com um negócio desse. Falando em indignação, voltando para os gatilhos que tem, 3 das cenas mais pesadas que tem aqui, elas não precisavam existir. É o que eu falei sobre usar essa cena só pra chocar o leitor. Elas existindo ou não, não faria diferença nenhuma no caso principal e principalmente na narrativa. Ela foi colocada só pra encher espaço e pra deixar a gente mal. Mas pra não falar só mal também do coitado do livro, eu entendi o que ele quis fazer, que foi tratar desse assunto que na época era ainda mais tabu do que hoje, que é a devoção à religião, principalmente aqui na Finlândia, que pelo que entendi, porque tem muitas partes que falam dos costumes da Finlândia, eles costumam ser muito devotos à religião. E aqui isso é colocado à prova de uma maneira um pouco extrema. A leitura desse livro é bem rápida, ele tem 266 páginas. Você vai indo, quando você percebe você já acabou. Mas eu acho que nem se eu me matar na frente do autor eu ia conseguir passar para ele todos os temas que ele me passou nessas 266 páginas. Eu não sei até que ponto eu vou recomendar esse livro para alguém, porque como o thriller ele faz o papel dele, porque é realmente uma investigação tensa, mas o que compõe a história como um todo pode não agradar todo mundo e pode inclusive traumatizar a grande parte das pessoas. Até eu que gosto de ver o lado mais escuro e perverso do ser humano sendo colocado à prova, eu fiquei meio balançada com isso aqui. Pelo lado bom, eu aprendi um pouco sobre a cultura da Finlândia, também da Somália, que é um ponto que influencia muito aqui. Então, foi uma aventura. Não tô dizendo que foi uma aventura 100% boa, mas foi uma aventura. Então, só paga minha terapia. Esse vídeo quis ser um pouco mais sem noção, vamos colocar assim, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer depois de quase desmaiar perante um livro desse. Eu espero que tenha servido de entretenimento para alguém. Logo mais estarei voltando. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.